Continuando aqui então a nossa série do Sermão da Montanha, que a maior pregação que já aconteceu na história, né, do Messias, né, o Filho do Criador. Então vamos lá, né? A partir do verso 5. Como se deve orar? Como orar corretamente, da forma bíblica? E quando orardes, não sereis como os hipócritas. O Messias aqui ensinando, tá? Sobre oração. Palavras do Messias, do Mestre, Salvador. Daqueles que muitos aí dizem, né, ser seu Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Muitas pessoas, muitos crentes aí que congregam em denominações, né, templos religiosos de pedra e denominações públicas, oram em pé dentro desses templos, para que eles serem vistos pelas pessoas, serem glorificados, receber glória das pessoas, elogio das outras pessoas, para si, a fim de querer transparecer uma santidade exterior, né? Exatamente como os fariseus faziam nessa época, né? Eles eram limpos por fora, mas por dentro, como sepulcros caiados. Mas o Messias ele nos ensina que devemos ser limpos por dentro e por fora, porque a santidade que o Criador exige que nós tenhamos é por dentro e começa no interior, que vai refletir o exterior, né? Agora não, os falsos crentes, né, os que se dizem cristãos, eles transparecem uma santidade exterior, mas por dentro tá cheio de podridão, cheio de mentiras, de ódio, de rancor, ressentimento, inveja de quem prega a verdade da sã doutrina das Escrituras. Quem prega a palavra que está escrito, não que Deus me disse, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Achismo, opinião. Não. É o que a palavra diz. O que importa é o que a palavra diz na realidade, não nossos achismos. Então, isso acaba contrariando o ensino do Messias, né? Muitos aí que eles ficam orando em pé, né, para querer serem vistos, né, como se fossem todo o espiritual, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, olha como que se deve orar de forma correta. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É você entrar no seu quarto, fechando a porta e orar ao Pai que está em secreto, ao Criador Todo-Poderoso. Simples assim. Não precisa ficar orando em público para querer se parecer todo o, o espiritual, assim, que está se comportando como um fariseu. Um fariseu. Igualzinho aqui no tempo do Messias. Queriam se parecer todo religiosos, né? Mas aí, por dentro, eles falavam coisas boas, sendo maus. O Messias vai dizer: hipócritas, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala que está cheio o coração. Cuidado. É orar em secreto, dentro do teu quarto, com a porta fechada.
porque é um momento, a oração, não é apenas é uma conversa entre você e o Criador. O Criador é Yahweh, né? O nome verdadeiro do Criador. Yahweh ouve todas as orações, mas não ouve orações de ímpios. Lembre-se disso. O Criador não ouve orações, ele não atende oração de ímpio. Ele ouve as orações da igreja, tá? Porque por quem o Messias morreu. Porque se o Messias morresse por todos, todos seriam salvos. Então, e não, os ímpios já estão condenados. Salvos, os eleitos, sim, porque o Messias morreu por eles. E tem o nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Então é orar em secreto ao Pai. O momento de oração é o momento de você ter uma intimidade espiritual com o Criador e ligação com o Pai. E não para ficar orando em público, né? Nas ruas, nas praças, no lugar que for. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Yahweh, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que o peçais. O Criador, ele já sabe, antes mesmo de nós pedirmos alguma coisa a Ele, já sabe das nossas necessidades básicas, dos nossos problemas pessoais, do que se passa, né, do que nós precisamos. Ele já sabe tudo, antes mesmo que nós pedimos. É por isso que... E o Messias, ele compara aqui orações que tem falatórios muito vagos, vazios, com muitas repetições, né? Tem muitos aí, tem Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Isso, na realidade, está incomodando o Criador. Você sabia disso? Sua oração pode estar incomodando o Pai. E você nem sabe. Por isso que está tudo errado na vida. Por isso que não surte efeito nenhum no mundo espiritual. Porque a oração, ela move muitas coisas, né? Então, muito cuidado. A oração tem que ser feita de forma espontânea, natural. É uma básica, mas com muita sinceridade. O Criador, ele quer sinceridade em nossas palavras, naquilo que brotar do seu coração. Claro, dentro dos conformes bíblicos, né? Dentro da vontade. A oração é para você entender qual é a vontade do Pai. E é o que nós vamos ver aqui na oração modelo que o Messias, o Salvador, vai ensinar aqui para nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, que reconheçam a ti como Kadosh, separado, o único que é, o único soberano. Reconhecer a soberania divina do Pai por intermédio de Yahusha, o Eterno. E a oração somente ao Pai, não é para orar. Aqui não está dizendo que para você orar ao Messias, ao Filho, ao Espírito Santo, olha, muito menos orar para Maria. Isso já é paganismo puro, né? Como muitos aqui os pagãos faziam, né? As vãs repetições de orações. O Messias compara isso com orações dos pagãos que insistem, pede isso, pede aquilo. Criaram um Deus no próprio ventre. As pessoas acham que estão orando ao Criador, sendo que não. Pode estar fazendo petição para demônios, isso sim. Nem então sabe. É orar ao Pai, somente ao Pai, que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Aqui está dizendo para fazer
faça-se a, a vontade do ser humano, a vontade daquele que está nos céus, o Altíssimo, Soberano, Pai Criador, Todo-Poderoso. Temos que orar para que a vontade do Pai seja feita, não a nossa. Assim na terra, assim como a vontade dele é feita no céu, seja feita assim na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, rogar pelo perdão de pecados, um pedido bíblico. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, os que nos perseguem, nos ofendem, injuriam. Devemos sim praticar o perdão. O Messias, ele vai ensinar muito, vai falar muito sobre o perdão, né? Pedro vai até ele lá e pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí o Messias, Salvador, responde: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, um perdão que tem que vir do coração mesmo, tá? Porque o Messias vai dizer, mais para frente ele vai dizer assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Aqui essa é a oração modelo, né? Para nós nos fundamentarmos nessa oração, para fazermos com as nossas próprias palavras, baseado, claro, nessa oração, né? Mas tem várias outras também. Na Bíblia tem a oração de Esdras, de Neemias, de Esté, vários outros servos do Altíssimo, né, que fizeram essas orações e elas foram atendidas. Então, leia aí na sua Bíblia, tá? Se você tiver de preferência aí, leia a Bíblia toda. Claro, a obrigação de todo crente é ler a Bíblia toda, né? Se você não leu toda a Bíblia, o que você está fazendo, né? Então, sobre aqui o perdão. Porque se o Messias vai ensinar o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha. Então, devemos sim praticar, exercitar o perdão. Porque se perdoarmos aqueles que nos ofendem, nos perseguem, nos injuriam, tanto é que o Messias também ensina sobre amar os inimigos, né? A orar pelos que nos perseguem, pelos que nos injuriam, nos difamam, nos caluniam, que nos fazem o mal. Porque assim como o Messias, ele foi xingado, foi perseguido duramente, caluniado, difamado, injustiçado, preso, cuspido, socado, até sangrar na cruz, até morrer. Mesmo assim ele roga ao Pai, né? Ainda antes de morrer: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Então por que nós também não devemos fazer a mesma coisa que o nosso mestre mandou, que é perdoar ao nosso próximo, mesmo sem merecer? Que o Criador da mesma forma nos perdoou sem merecermos, pela sua graça, favor imerecido e misericórdia. Devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, que nos fazem mal. O que estamos fazendo, irmãos? Devemos praticar o perdão. Isso é mandamento daquele que também nos perdoou, que nos justificou, nos salvou pelo seu sangue derramado, vertido na cruz, para pagar que pagou eficazmente pelos nossos pecados,
para que fôssemos justificados mediante a fé no seu sacrifício. Então, irmãos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sido edificados, e que o Pai vos abençoe.